Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 29, segunda parte. A importância da sã doutrina. Pergunta 11. Que instrução deu Paulo a Tito concernente à pregação da palavra? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Tito 2, 1-7. Resposta bíblica. Paulo instruiu a Tito a ser fiel à verdade da palavra de Deus na pregação e que mostrasse de forma incorruptível a doutrina cristã, com toda a sua sinceridade. Pergunta 12. A que sã doutrina habilitará o fiel mestre? Retende firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1, 9. Resposta bíblica. Paulo insiste com o seu discípulo que seja fiel à sã doutrina, poderoso na palavra, inclusive para convencer do erro aquelas pessoas portadoras de doutrinas mentirosas. Pergunta 13. Que perigo acompanha o ensino da falsa doutrina? Os quais se desviaram da sã verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo 2,18. Resposta bíblica. Toda falsa doutrina ensinada às pessoas vai fazê-las desviarem da verdade e, conforme o caso, até mesmo perderem a sua salvação. No exemplo de Paulo a Timóteo, tais pessoas perverteram a fé de alguns cristãos sinceros. Pergunta 14. Quais são os discípulos de Jesus e que graciosa obra opera a verdade pelos que a recebem? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Resposta bíblica. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que permanecem fiéis, inabaláveis à sua santa palavra, sendo que tal palavra, vinda do Senhor, é a verdade pura e cristalina que liberta da escravidão do pecado e da mentira. Pergunta 15. Por meio de que serão eles santificados, os verdadeiros discípulos de Jesus? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Resposta bíblica. Todo discípulo de Cristo é santificado na verdade da palavra de Deus. Não há outro caminho, não há outra solução. Toda santidade vem pela palavra viva do Senhor. Pergunta 16. Que espécie de culto vem em resultado do falso ensino? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, 9. Resposta bíblica. O falso ensino conduz pessoas à falsa adoração, a ponto de levarem tais pessoas a ouvirem do Senhor: vocês estão me adorando em vão, pois são doutrinas que não procedem da minha palavra, mas sim preceitos e ensinos de homens. Pergunta 17. Podemos nós cerrar os ouvidos à verdade e permanecer inocentes diante de Deus? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9.
Resposta bíblica: ninguém que desvie os seus ouvidos da lei do Senhor, da sua santa e pura palavra, poderá ser considerado um cristão sincero, pois até mesmo as orações desta pessoa serão uma abominação diante de Deus. Com isto, resta-nos pesquisar, aprender e respeitar a pura palavra de Deus encontrada nas Sagradas Escrituras e no exemplo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pergunta 18. O que diz Cristo dos que querem fazer a vontade de Deus? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7,17. Veja também Salmo 25,9 e João 8,12. Resposta bíblica: todas as pessoas que querem fazer a vontade de Deus conhecerão a mesma através dos ensinamentos da sua santa palavra. Ali a pessoa verá se é de Deus ou não aquele ensino que está recebendo. Pergunta 19. O que permitirá Deus que sobrevenha aos que rejeitam a verdade? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segunda aos Tessalonicenses 2, 10-12. Resposta bíblica: todas as pessoas que persistirem e insistirem em pregar e ensinar o erro, será colocada cada vez mais à disposição do erro, porque insistem e persistem contra as influências do Espírito Santo que lhes quer levar para a verdade. Assim, sabendo a pessoa qual é a verdade e persistindo em ensinar mentiras, será cada vez mais instrumentos nas mãos do inimigo. Pergunta 20. Por que doutrina hão de ser transviados alguns nos últimos dias? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Ver também segunda carta de Pedro 2, verso 1. Resposta bíblica: mais uma vez a advertência da palavra de Deus contra as pessoas que insistem em pregar mentiras e ensinar mentiras, bem como àquelas pessoas que também insistem em ouvir tais mentiras e nelas acreditar, estarão sim dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pergunta 21. Que sorte aguarda os guias cegos e seus seguidores? Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 15:14. Resposta bíblica: o fim das pessoas que ensinam a mentira e daquelas que insistem em continuar ouvindo e acreditando nessas mentiras é a queda no abismo da perdição eterna. Ai daqueles que ensinam tais mentiras e daqueles que apreciam essas tais mentiras doutrinárias. Pergunta 22. A quem serão finalmente abertas as portas da cidade celestial? Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Isaías 26:2. Veja também Apocalipse 22:14. Resposta bíblica: as pessoas que serão recepcionadas por Deus na Cidade Santa são aquelas que observaram a verdade da sua palavra. São aquelas que compõem a nação justa, ou seja, os que vivem e praticam a justiça da palavra de Deus.
Dame